Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje iniciando o capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo. Neste capítulo, nós veremos primeiro o conhecimento do princípio das coisas. Nesse capítulo, Kardec aborda o conhecimento acerca desse princípio das coisas. Cientificamente, o princípio, seja o que se entenda como começo ou como fundamento, está fora do âmbito do observável, tanto sensorial como mediúnico. Como se explica esse princípio das coisas? Ele está totalmente fora desse âmbito observável por nós. E na questão 17, então, vem a pergunta de Kardec: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Será que nós conseguimos conhecer o princípio das coisas? E os espíritos falam que não. Não ainda temos essa capacidade. Os espíritos falam não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui neste mundo. Vejam bem, não é que nunca vai ser revelado. Não é isso. Neste mundo. Por que neste mundo? Porque ainda estamos numa trajetória de evolução. Nós já estivemos num mundo primitivo, já passamos por esse mundo primitivo, estamos num mundo de provações, de expiações, candidatos a um mundo de regeneração, caminhando para um mundo de regeneração. Então, neste mundo ainda, não temos capacidade de entender. Então, Deus não permite que tudo seja revelado, nem poderia. Vamos dar um curso de cálculo, por exemplo, diferencial, que é uma parte difícil da matemática, para uma criança que está no sexto ano do ensino fundamental? Não, porque ele não tem a base, primeiro, do conhecimento para aprender essa matéria e ele não vai entender nada. Então, imagina se viessem revelações que nós ainda não temos a mínima condição de entender. Como que a gente ficaria? Então, não é possível ainda a gente ter esse conhecimento do princípio das coisas, porque o nosso mundo ainda não nos permite esse conhecimento. Um dia, com certeza, nós vamos ter esse conhecimento. E na questão 18, continuando, Kardec fala: o homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas. Vejam bem a didática de Kardec. Primeiro ele pergunta: é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Os espíritos falam que não é permitido porque não dá para ser revelado ao homem. Lembram-se que mesmo André Luiz, nas obras com Chico Xavier, quando ele quer falar algo do mundo espiritual, e muitas vezes ele fala que ele não pode falar, porque não tem uma comparação para nós. Nós não conhecemos nada que seja semelhante para a gente entender. Então, nesse mundo não existe nada ainda semelhante para eu entender esse princípio das coisas. Mas Kardec fala, tá bom, ainda nós não podemos, mas o homem penetrará um dia, olha só, penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas. Agora não dá, mas um dia nós vamos conseguir? Daí os espíritos respondem: o véu se ergue para ele à medida que se depura. Quer dizer que à medida que nós nos depuramos, nós vamos entendendo melhor as coisas de Deus, do universo, da criação.
do mundo, à medida que nós depuramos. O que é essa depuração? É a transformação interior, é a tão falada reforma íntima dos espíritos. Isso é a depuração. Procurarmos nos conhecer melhor para poder combater todas as imperfeições que estão em nós, melhorarmos a cada dia, nos esforçarmos para sermos mais dóceis, mais humildes, perdoar as pessoas. Então, à medida que nós vamos fazendo esse exercício de depuração, vai para nós se erguendo um véu. Por enquanto, nós estamos com um véu na nossa frente que não nos deixa entender. Mas à medida que a gente vai melhorando espiritualmente, moralmente, a gente então vai podendo enxergar melhor. E ele fala, mas para compreender certas coisas, são necessárias faculdades que ainda não possui. Tudo bem, à medida que a gente se depura, a gente vai entendendo melhor as coisas de Deus, da vida, do princípio das coisas. Mas para compreender certas coisas, que são coisas maiores, superiores, né? São necessárias faculdades que ainda não, o homem não possui. À medida que a gente evolui, a gente vai possuindo faculdades. A nossa intuição vai crescer muito. Então, nós vamos poder entender melhor as coisas. E na questão 19, que faz parte de toda, né, envolve todo esse conhecimento do princípio das coisas, Kardec pergunta, o homem não pode, através das pesquisas científicas, penetrar em alguns dos segredos da natureza? Tudo bem, nós não podemos ainda entender muitas coisas por causa do nosso pouco adiantamento espiritual, moral. Mas, olha, Kardec aborda todas as partes dessa questão para não deixar nada fora. Fala, tá bom então, mas e através das pesquisas científicas? Nós não podemos penetrar em alguns dos segredos da natureza? E os espíritos falam, a ciência lhe foi dada para o seu progresso em todas as coisas. Ou seja, a ciência ajuda no nosso entendimento, no nosso progresso, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Por isso que muitos cientistas chegam até um certo ponto nessa parte do conhecimento do universo, do princípio das coisas, e fala, até aqui eu vim, daqui em diante, só Deus. Muitos cientistas chegam a essa conclusão. Por quê? Porque olha a resposta que o Espírito deu. A ciência lhe foi dada ao homem para o seu progresso em todas as coisas. Mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Existem limites. E esses limites vão depender do quê? Da nossa evolução moral. Quando nós, espíritos, estivermos mais evoluídos, mais próximos da perfeição relativa. E Kardec, então, comenta, acrescentando o seu comentário a essa questão que nós acabamos de ver, falando o seguinte, quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Quanto mais a gente for conhecendo os mistérios de Deus, penetrando nesse mistério da natureza, a nossa admiração pelo Criador, por Deus, vai crescendo. Muito. Então ele fala,
a nossa admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Mas Kardec acrescenta o seguinte: mas seja por seu orgulho ou por sua fraqueza, sua inteligência o torna muitas vezes joguete de ilusões. Está falando do ser humano. Às vezes o orgulho ou a fraqueza, né? A inteligência, o homem se acha muito inteligente, então ele fica iludido que ele tudo pode, que a inteligência dele é maior, que não pode haver uma inteligência maior que a dele. Então, ele empilha sistemas sobre sistemas, ou seja, ele vai procurando, dentro da filosofia, sistemas, para poder, então, provar a sua inteligência maior, né? E os dias lhe mostram quantos erros tomou como verdades e quantas verdades repeliu como erros. Nesta procura desesperada para poder firmar a sua inteligência, criam-se sistemas e mais sistemas. Como nós vimos o panteísmo, um sistema filosófico, uma doutrina. E vários outros que existem. Então, e toma sempre como verdades coisas que não são verdades. Numa época em que a religião dominava no mundo, e ela estava junto com o poder do Estado, muitas coisas que a ciência descobria não podia se revelar. E quantos homens da ciência foram para a fogueira queimados porque descobriam coisas que a igreja não permitia. Porque quem dominava era o catolicismo, a igreja católica. E tinha lá os seus dogmas de fé que não podia, a ciência não podia ultrapassar. Então, mesmo que ela explicasse, não era possível. Então, ele está falando assim, quantas coisas, quantos erros foram tomados como verdades desde a antiguidade e quantas verdades foram repelidas como erros. Aconteceu no decorrer dessa andança da humanidade aí. São outras tantas decepções para o orgulho do homem, que ele vê que às vezes um sistema que ele criou, achando que a sua inteligência é maior, e ele descobriu, né, o que não poderia ser descoberto, mas ele com a sua inteligência descobriu, então ele fica orgulhoso. Mas quando cai, né, como é provado aquele erro, daí o orgulho dele também, ele fica decepcionado pelo seu orgulho. E o tradutor do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, Francisco Ruggeri, faz também uma observação que eu achei muito conveniente para a gente continuar esse estudo desse assunto. Temos aqui nesse paradigma do desconhecido e da impossibilidade humana de conhecer certas instâncias da criação. Então, aqui nós temos um paradigma que fala assim, Deus é impenetrável, é mistério, né? A impossibilidade humana de conhecer certas instâncias da criação, que ainda não nos são permitidas pela nossa falta de inteligência ou de evolução. Nele deparamos com o caminho do nosso retorno ao próprio Criador, pois nos é abatido o sentido orgulhoso de saber tudo. Quando nós deparamos com o mistério, que é impenetrável, nós voltamos para o Criador. Meu Deus, como que pode existir uma sabedoria?
um poder como esse, né? Então, abate esse sentido orgulhoso nosso de querer saber tudo, saber demais, saber tudo, ou de poder alcançar tudo com a nossa inteligência e com a nossa averiguação. Por enquanto não dá. Nunca vai dar? Kardec já perguntou. Será possível um dia? Será. Quando nos depurarmos. Quando estivermos mais depurados. E a ciência anda junto. A ciência trazendo descobertas e nós fazendo a nossa transformação interior. Olha, essas duas coisas reunidas nos darão essa força maior, esse conhecimento, né? A doutrina espírita elaborou esse supraconhecimento do universo divino. Ela explicou para nós o que pode ser explicado. E o que não pode, ela não fala como muitas seitas religiosas. Ah, isso é mistério de Deus, você não pode saber. Ela não deixa isso como mistério para sempre. Ela nos dá a esperança que um dia nós chegaremos a esse conhecimento. Isso é um alento para nós. Então, a doutrina espírita elaborou esse supraconhecimento do universo divino exatamente há quanto tempo, gente? 167 anos do Livro dos Espíritos. Mais de um século e meio. Olha só. Inclusive, esse livro que nós estamos estudando é uma edição que saiu em comemoração aos 150 anos do Livro dos Espíritos. Quando fez aniversário de 150 anos, foi lançado esse livro que nós estamos utilizando para os nossos estudos. Muito inspirado também pelo espírito Eurípides Barçanufo. Por isso que nós adotamos esse livro, ele tem notas muito interessantes. E depois, o que mais que falam aqui? Deus é inacessível ao homem, mas a esperança é parte do corpo doutrinário do Espiritismo, é o que nós falamos. Traz a esperança. O véu se ergue para ele à medida que se depura. Nessa resposta, o Espírito nos traz a esperança de um dia nós estarmos mais perto de Deus. Na questão número 20, Kardec pergunta o seguinte: fora das investigações da ciência, é dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que escapa do testemunho dos sentidos? Lembra que lá no início dos nossos estudos, os espíritos responderam que a gente não poderia ver Deus, conhecer Deus, porque faltava para nós um sentido para isso, né? Mas então Kardec está falando, bom, a ciência traz coisas que nós podemos utilizar para melhorar o nosso entendimento, mas não tudo como os espíritos falam aqui, né? Não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, Kardec fala, fora das investigações da ciência, vamos tirar a ciência, é dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que escapa do testemunho dos sentidos? Tá bom, nós não podemos ver com os nossos olhos materiais, não podemos ouvir com os nossos ouvidos materiais, não temos condição de perceber mais nada por causa desses sentidos grosseiros que ainda temos, mas será que é dado ao homem receber comunicações que nos alertam, que nos trazem mais conhecimentos? Os espíritos falam que sim. Vejam bem, às vezes nós recebemos muitas comunicações que nos instruem,
de espíritos. E que isso aí não está na nossa inteligência e nós, então, entendemos porque nos é explicado. Então, os espíritos falam, sim, se Deus o julga útil, pode revelar o que a ciência não consegue apreender. Nem tudo a ciência consegue apreender. Lembra-se que Einstein falou que ele só queria conhecer o pensamento de Deus. Que o resto não interessava. Não queria nada, né, gente? Nós também queremos conhecer o pensamento de Deus. E conheceremos, como estamos vendo aqui, à medida que nos esforçarmos na nossa evolução. Mas sabemos que não vai ser de um dia para o outro que isso vai acontecer. Kardec completa essa questão falando o seguinte: é por essas comunicações que o homem extrai dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Às vezes vêm comunicações para nós que nos explicam o nosso sofrimento hoje devido a coisas que ocorreram em vidas passadas. Isso é possível. Se Deus julga útil, que Deus não faz nada de inútil, nem os espíritos superiores. Se ele julga útil, ele pode revelar para nós, sim, né? E o homem extrai essas comunicações dentro de certos limites. E o conhecimento do futuro? Exatamente não, mas a gente pode ter uma intuição. E às vezes é muito fácil a gente saber, quando a gente vê uma pessoa imprevidente, agindo de uma maneira não adequada, a gente fala, mais lá para frente essa pessoa vai sofrer. Até nós somos capazes de fazer, de dar esse conhecimento. Então, todas as obras que vieram, mediúnicas, através de médiuns conceituados, que são sérios, que nos trazem essa revelação do mundo espiritual, nessa questão aqui, depois do Livro dos Espíritos, muito tempo depois, no ano de 1944, que veio, então, foi publicado o livro Nosso Lar. Foi o ano exatamente que eu nasci, 1944, que foi publicado o livro Nosso Lar, de André Luiz. E foi André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. E foi, assim, uma revolução. Por quê? Falando das experiências no plano espiritual. Porque Kardec, os espíritos tinham dado uma noção para Kardec do plano espiritual, como viviam os espíritos, mas coisas básicas, que nem dava tempo, né, de ser muito explicado. Nas obras complementares, principalmente de André Luiz, Emmanuel, já vem uma explicação mais clara. E essa série de livros de André Luiz, começando com o livro Nosso Lar, veio trazer assim uma revolução na nossa ideia de mundo espiritual. Por quê? André Luiz nos conta o seu estágio no umbral, que não deixa de ser o purgatório da Igreja Católica. O purgatório dos católicos é o umbral dos espíritas. E daí muita gente, mas foi um impacto, né? Existe cidade no plano espiritual, com departamentos, com tantas coisas no mundo espiritual. O que ocasionou isso aí? Muitas dúvidas e muitas críticas também. Não é possível. Gente, o próprio Chico Xavier conta que quando André Luiz começou a falar da colônia Nosso Lar, o Chico duvidou também. Claro, né? Nós nunca tínhamos pensado que poderia existir no plano espiritual
coisas que existem aqui. Apesar de os espíritos deixarem bem claro para nós que tudo que existe aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Quer dizer, se existe aqui, existe lá. Mas nós não conseguimos conceber, e muita gente até hoje não consegue conceber, como é que pode ter cidade no plano espiritual, com departamentos, com estudo, com tratamentos em hospitais. É muito difícil. E esse umbral, então, onde o espírito fica lá, então, remoendo suas culpas, seus remorsos, seus erros, seus enganos. Então, isso aí foi demais. O Chico conta que ele impactou também, não fomos só nós, não. Ele também impactou. Precisou Emmanuel levá-lo à colônia Nosso Lar, em espírito, para ele conhecer a colônia. Daí ele foi, andou por todos os departamentos, viu que era tudo verdade, voltou, daí não teve mais problema. Porque até o médium fica falando para ele, passando através do pensamento aquilo, ele fala, ele pode questionar. O médium não é uma coisa que ele é ali duro, fixo ali só, que ele não pode questionar nada. Ele questiona também. Isso faz parte do médium. Então, o Chico conta que ele também impactou. Ele também teve dúvidas. E para ser também publicado esse livro, demorou. Por quê? Porque havia essa dúvida, mas será mesmo? Nós vamos publicar um livro desse daí? Como é que fica? Eu acho que era a preocupação dos espíritas serem achincalhados, tomados como loucos, se bem que muita gente acha isso mesmo, né? Mas tudo bem. Então, nós ficamos sabendo que o corpo espiritual é uma matéria também. Tudo é matéria, só o espírito que não é matéria. O corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, é matéria, mas é uma matéria sutil, em uma outra faixa de vibração. Por isso que nós não enxergamos os espíritos, a não ser aquele que tem uma mediunidade, uma faculdade apropriada para isso, né? Então, veja bem, o mundo físico, como nós já falamos, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, o que trouxe para nós o livro Nosso Lar? Uma advertência quanto à nossa postura espiritual. É essa lição que o livro Nosso Lar nos traz, uma advertência à nossa postura espiritual. Porque nós sabemos que quanto mais aqui nós melhorarmos, nós temos condições de ir para um lugar melhor no plano espiritual. Então nós não vamos passar pelo umbral? Sabemos, mas quanto melhor a gente estiver aqui, vai ser melhor, tanto a nossa recepção do lado de lá, como também o nosso estágio de aprendizado, porque o plano espiritual para nós é um aprendizado muito grande. Lá nós aprendemos e para a gente poder praticar do lado de cá. E às vezes a gente esquece desse aprendizado e vem para cá e deturpa tudo que nós aprendemos lá. Então, essa revelação do livro Nosso Lar serviu para nós de advertência quanto a essa nossa postura espiritual. O nosso programa de hoje já está acabando, nosso tempo já está se esgotando, e nós, então, queremos agradecer imensamente a todos aqueles que nos seguem, a todos aqueles que estão estudando conosco, e nós deixamos claro sempre para todos, não deixem de acompanhar com as questões do Livro dos Espíritos, com os complementos que estão nos livros A Gênese, também o Céu e o Inferno, todos os livros da codificação, para poder entender melhor.
Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê muita força e coragem para continuarmos a nossa tarefa. Claudete Moura, para o divulgar.net.